Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Eita! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Deus é o Senhor da história! Olá, meu caro e minha cara, aqui quem fala é o pastor Pedro Barbuto, pastor responsável pela área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. O texto que nós acabamos de ler é o texto do profeta Sofonias, profeta que a gente vai conversar nesses próximos minutinhos. Então, pega o seu cafezinho e vamos lá aprender sobre Sofonias. Nossa, tá bom, hein? Bom demais. A nossa primeira pergunta a responder sempre é: quem é Sofonias? E para isso a gente vai ler capítulo 1, verso 1 do livro do profeta. Diz o seguinte: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Bom, pelo que a gente até já falou em outras aulas, Sofonias é alguém muito importante, né? A gente podia até brincar de dizer que ele é patente alta, bigode grosso, né? Porque ele não é como Amós. Amós, ele era de Tecoa. Filho de quem? Filho de ninguém. Ele não é um Zé Ninguém. O Miqueias, ele é de Alcois. Quem é Miqueias? Ninguém. Ele só veio da cidade de Alcois, mas a gente não faz a mínima ideia de qual é a procedência dele. Isaías, Isaías é filho de alguém. Isaías é filho de Num, e só. Mas, com certeza ele é alguém conhecido. Mas Sofonias, gente, Sofonias, pelo amor de Deus, ele já tem praticamente aqui toda uma árvore genealógica na sua apresentação. Ou seja, é um cara que tem linhagem, é alguém realmente importante dentro da sociedade. Então, a gente vê que ele tem essa importância, certamente ele tinha acesso direto e tranquilo à corte, e ele atuou no período do rei Josias. Até então a gente já estudou a respeito de Isaías, de Miqueias, que pegaram ali os reis Ezequias, Manassés, Amós, Naum, que apesar de falar mais aos assírios, também deve ter pego esse período aí de Manassés e Amon, mas Josias ele está especificamente atuando ministerialmente no período do reinado do rei Josias. E aí talvez seja importante a gente abrir um parênteses aqui para poder falar um pouquinho a respeito de Josias, porque falando de Josias a gente vai chegar e vai entender alguns aspectos da vida de Sofonias. Antes de chegar a Josias, a gente precisa fazer um retorno um pouquinho na linha do tempo, começando lá de Acais. Acais foi um rei que ele fez uma aliança com o povo da Assíria, né? E aí, a partir então de Acais, o reino de Judá é fortemente influenciado por esse império. Acais morre, quem assume é seu filho Ezequias. Ezequias ele começa a realizar uma grande reforma religiosa, voltando-se ele mesmo a Deus e o povo também a Deus. Mas depois que Ezequias morre, assume Manassés, e durante 51 anos nós temos um péssimo rei que volta toda aquela influência da Síria e tudo mais, e se faz culto a Baal, se faz culto a Asherá, se faz culto a todas as miríades celestes, e também a Moloque. Ele chega a oferecer um filho dele ao deus Moloque, isso significa sacrifício vivo, né, do filho dele. Bom, ele chegou até a se arrepender no finalzinho da sua vida, mas não o suficiente para poder mudar a direção do povo. Ele morre, assume o seu filho Amon. Amon continua com a mesma política do seu pai, Manassés. De ser assim um vassalo total e completamente do rei da Síria. Mas ele é tão ruim, que acontece um golpe. Foi golpe!
Os oficiais de Amon mataram Amon. Foi golpe. Mas esse golpe não foi assim muito para frente. Estou aqui fazendo, claro, uma brincadeira com essa palavra golpe, mas é porque isso era muito comum no reino de Israel, que é o reino do norte. O reino de Israel ele teve várias casas dinásticas. O reino de Israel ele não é um reino que manteve a linhagem davídica, né? Quando romperam lá, né, Roboão e Jeroboão, e aí cada um foi para um canto, e aí cedeu a criação do reino do norte, ou reino de Israel e reino de Judá, reino do sul, somente o reino do sul que manteve a linha dinástica de Davi. Quando os oficiais eles vão lá e matam Amon, é o povo da terra que coloca Josias, filho de Amon, no trono. Certamente porque esses oficiais tentaram um golpe de Estado. E aí, então, seria o momento em que haveria um rompimento da casa dinástica. Só que isso não foi para frente, né? Porque o povo da terra ele foi lá e colocou Josias no trono, que era filho de Amon, ou seja, o herdeiro legítimo do trono, e mesmo com 8 anos de idade, Josias ele vai ascender ao trono. Isso está registrado lá em 2 Reis, capítulo 21. Nós vamos ler segundo livro dos Reis, capítulo 21. Opa, eu estou em 1 Reis. 1 Reis eu não vou achar nada. É 2 Reis, capítulo 21. Lá pro finalzinho. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele, o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e a seu filho Josias, e proclamou o rei em seu lugar. E aí no capítulo 22, versículo 1, diz o seguinte: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Você percebe que eu falei o povo da terra, e quando eu fui ler aqui na minha Bíblia, tá somente a informação, mas o povo matou os que haviam conspirado contra o rei Amon, e a seu filho Josias proclamou o rei no seu lugar. Essa é a tradução da Nova Versão Internacional. A Nova Versão Internacional, quando ela fez a tradução, ela achou que estava subtendido povo da terra. Povo só pode ser o povo da terra mesmo. Talvez o tradutor tenha achado que seria uma redundância colocar essa expressão povo da terra, né? Porque não seria então um povo estrangeiro. Mas povo da terra está querendo dizer o povo camponês. Você observa que as traduções, a Bíblia King James, da Imprensa Bíblica Brasileira, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, aparece a expressão povo da terra. Esse da terra é que é o povo camponês. Porque esse povo, ele é um povo zeloso em manter a dinastia real. É um povo que ele anseia pelo cumprimento das leis de Moisés para a promoção da justiça social. Então é esse povo do campo, ou seja, novamente mostrando essa tensão que havia dos interesses da cidade e do campo, é esse povo do campo que faz essa contra-revolução, esse contra-golpe, e de repente, sei lá, um desses oficiais poderiam assumir o lugar do rei Amon, mas o povo não deixa, o povo coloca Josias no lugar e ele começa a reinar com 8 anos de idade, né? É interessante que Josias ele começa a reinar com 8 anos de idade, mas as reformas que Josias começa a realizar é somente quando ele tem no 18º ano do reinado dele que ele começa a realizar as grandes reformas religiosas, e aí ele volta o seu coração totalmente a Deus, e então ele derruba os altares a Baal, os postes ídolos e tudo mais. Então,
pode ser que Sofonias não tenha nem visto esse ardor reformista de Josias. Por que a gente diz isso? Porque quando Josias está lá realizando a reforma no templo, é achado o livro. O livro que, deixa eu aqui só achar, é o capítulo 22, continua sendo 22, mas é o versículo 18. Não, 18 não, perdão, no 3. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Asafã, filho de Azalias, neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram ao seu povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para reformar o templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem reparo no templo do Senhor. Ou seja, ele começa a realizar toda a reforma. E aí é achado o livro. Quando é achado o livro, olha só, versículo 10. O secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu ao rei Josias. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu as ordens ao sacerdote Ilquias, Aicã, filho de Zafã, Aquibor, tal, essa galera toda. Meu Deus, são os nomes assim que, complicadíssimos de ler. E aí o versículo 13, vão consultar, ordem do rei Josias, vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro e nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Zafã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Esquivá, neto de Arás e responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. E ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, diga ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira irá arder contra esse lugar e não será apagada. Diga ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra esse lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então, a gente vê aqui duas questões, que Sofonias, ele agiu, o seu ministério se deu durante o período do rei Josias, mas certamente no 18º ano do reino de Josias, ou seja, ele já devia estar com seus 26 anos, Sofonias já devia estar morto, porque não é ele que é consultado, é um outro profeta, no caso uma profetisa, a profetisa Ulda. Sofonias já devia estar morto nesse lugar. Então, assim, a profecia de Sofonias é muito baseada naquilo que ele certamente presenciou no tempo do reinado Manassés, que ele viu acontecer, talvez quando criança ou já jovem, não sei, alguma coisa assim, no tempo que ele presenciou dos 2 anos de Amon e no comecinho do reinado de Josias, que certamente não foi no seu começo, nesses 18 primeiros anos, de 8 anos até os 26 anos
de idade, Josias deve ter tido muito pouca inferência nas decisões e na direção efetiva do reino de Judá, porque ele só começa a realizar as reformas religiosas quando ele tem 26 anos de idade, no 18º ano do seu reinado. Então, a essa altura, certamente, Sofonias, ele ao menos não está mais no cenário. Então, a sua profecia vai contra Judá, sua capital, Jerusalém, mas também contra a Filistia, também contra os amonitas, os moabitas, contra os etíopes, que na verdade, quando se fala de etíopes, estamos falando dos egípcios, que nessa época estavam sob influência dos etíopes, ou seja, ele vai falar contra todas essas cidades, todos esses países, todos esses povos que eram idólatras, inclusive Jerusalém, capital do reino de Judá. Judá era um reino essencialmente idólatra, né? E aí, então, Josias, ele começa a realizar, certamente Sofonias foi aquele camarada que ajudou na sua pregação a que o povo escutasse o rei Josias quando ele começou a realizar a sua reforma religiosa. Então, assim, Sofonias ele foi muito importante. E por conta da fidelidade do rei Josias, os 31 anos do seu reinado foram 31 anos de paz. A gente vai ver que Josias ele foi o último bom rei de Judá, foi o último período de paz dentro do reino de Judá. Após a morte de Josias, há uma sucessão de reis que são levantados da dinastia de Davi, mas todos eles voltam a pecar, voltam a imitar Acais, voltam a imitar Manassés, voltam a imitar Amon, e aí a gente culmina, né, com a derrota de Jerusalém para o Império Babilônico, né? Mas 31 anos foram o tempo de Josias, foram 31 anos de paz. Mas Sofonias, que atua certamente aí nos primeiros anos do governo de Josias, ele não vê esse ardor e ele vai então falar sobre a justiça de Deus que ia se manifestar sobre todos os povos idólatras, inclusive Judá. Porque você perceba bem, a despeito de que Josias tenha sido fiel e tenha sido poupado de viver tempos terríveis, o povo de Judá já seria castigado, ele já seria disciplinado pelo Senhor, né? Então, Sofonias ele ajudou nesse ardor reformista de Israel, ele anuncia a destruição de Jerusalém, de todos esses povos, mas ao final da sua profecia, no capítulo 3, ele também nos traz uma maravilhosa palavra de esperança, que foi inclusive do verso que nós lemos no início. E agora nós vamos ver quais são as denúncias que são realizadas por Sofonias. Fica ligado. A primeira denúncia que Sofonias vai realizar é a respeito da corrupção religiosa. Isso a gente vai observar no capítulo 1, de versos 4 até o verso 6. Leia aqui comigo. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei desse lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras, dos seus sacerdotes, daqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas, aqueles que se prostram, jurando pelo Senhor e também por Moloque, aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam nem o consultam. Observe aqui então a grande bagunça religiosa que estava presente. A gente vê remanescente de Baal, diferente de outros profetas que nós citamos. Aqui a gente não tem citado Asherá, mas é um mero detalhe, né? Porque se a gente for explicar a dinâmica de Baal e Asherá, é o seguinte: Baal ele é o deus do céu e Asherá é a deusa da terra.
Então ali naquela região cananeia, né, que é toda a extensão de Canaã, havia o culto a Baal e a Asherá. Asherá ela era representada por postes, né, que seriam ligações então com o céu, que seria então o deus Baal. E aí a dinâmica da adoração é para que tivesse fertilização no solo, né? E aí tivesse então produtividade na plantação. Acreditava-se então que Baal ele mandava a chuva, então ele fertilizava, né? Isso era a relação dos deuses. Ele então fertilizava a Xerá, e aí você então tinha colheita, né? Uma colheita boa para poder se fazer. Esse era o credo que se tinha a respeito de Baal e Asherá. Fora isso também, com a influência da Assíria, o sol passou a ser adorado, lua, e a presença também desses sacerdotes aqui que estão no terraço adorando qual a expressão que ele usa aqui? Aqueles no alto terraço que adoram o exército de estrelas, né? Ou seja, tanto o sol, a lua como a estrela. Sol e lua é citado por outro profeta, se não me engano foi Miqueias, né, que nós já vimos. E olha só, outros se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Olha que absurdo, né? A questão mesmo do sincretismo religioso, né? As pessoas adorando e aí põe 1 milhão de aspas nisso daí, ao Senhor e também ao Moloque. Ou seja, Deus, ele é Deus. Ele é zeloso, ele é ciumento, ele não atura a presença de outros deuses, né? Então, essa é a corrupção já presente, já há mais de décadas, no coração de Jerusalém e se estendendo por todo o reino de Judá. A segunda questão é a corrupção dos líderes religiosos, que está claro aqui, dos versos 7 até o verso 9, que diz o seguinte: calem-se diante do soberano Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei, e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Atenção a esse detalhe. Naquele dia castigarei todos os que evitam pisar a soleira dos ídolos e que enchem o templo de seus deuses com violência e engano. Então vocês observam aqui a corrupção dos líderes. E aí a gente tem dois elementos aqui, né? Na verdade mais de dois, mas eu vou evidenciar dois aqui, que é a questão de que vestidos de roupas estrangeiras. Isso aí é um detalhe que vai apontar para a influência da Assíria em relação ao reino de Judá, né? A ponto da corte chegar a usar as roupas, digamos assim, da moda da época da Síria. Tamanha é a influência dessa nação estrangeira sobre o povo de Judá. E também a gente percebe aqui a superstição, né? Além da questão do sincretismo religioso, nós temos também a superstição. Todos que evitam a soleira dos ídolos, né? Porque existia uma superstição em que, ao entrar num templo ou num lugar de adoração a um determinado Deus, era um insulto, e aí então, por ser um insulto, dava azar você pisar na soleira. Então você pulava a soleira para poder já pisar dentro do templo. Ou seja, essa questão da superstição. E esses líderes se utilizando nas suas relações, principalmente com o povo, da violência e do engano. E a terceira e última denúncia que Sofonias faz ao povo de Judá se refere à idolatria ao dinheiro. Isso é algo muito interessante, porque assim, se a gente for pensar, era infidelidade a Javé? Era fidelidade a Baal? Fidelidade a Xerá? Na verdade, eles eram adoradores do dinheiro. E isso fica registrado
ali a partir do versículo 10, do 10 até o verso 13. Vamos lá, 10 a 13. Naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamentos no novo distrito e estrondo nas colinas. Lamentem-se vocês que moram na cidade baixa. Todos os seus comerciantes serão completamente destruídos. Todos os que negociam com prata serão arruinados. Naquela época vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido, deixando os seus resíduos, que pensam, o Senhor nada fará, nem bem nem mal. A riqueza deles será saqueada, suas casas serão demolidas. Embora eu construa novas casas, nelas não morarão, plantarão vinhas, mas o vinho não beberão. Ou seja, a gente percebe, aqui a gente quando fala da idolatria ao dinheiro, né, como diz o ditado popular, o dinheiro é a raiz de todos os males, certo? Não, na verdade isso não tem nada a ver com o ditado popular, gente. Isso aí é Paulo escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 6, verso 10. Isso não tem nada a ver, não. Isso é palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? E a gente vê nessa tensão que há entre o campo e a cidade, né? O comércio ele é a coluna cervical da cidade, né? A cidade se estabelece e sobrevive através do comércio. E você vê aqui um ateísmo prático. É aquilo que eu falei um pouquinho atrás, né? É uma questão de fidelidade a Javé, ou infidelidade ou infidelidade a Baal, a Axerá, ou a lua, ao sol, às estrelas. Não! Você vê aqui que existe um ateísmo prático. É um ateísmo que assim, eles dizem adorar alguém, mas na verdade eles adoram ao dinheiro. E aí, assim, Deus aqui é como se fosse algo que não faz a menor diferença na vida de ninguém, porque eles chegam a dizer aqui, finalzinho do versículo 12, o Senhor nada fará, nem bem, nem mal. Ou seja, um ateísmo totalmente prático. Então essas são as 3 denúncias realizadas por Sofonias ao povo de Judá. A corrupção da religião, da liderança e também a idolatria ao dinheiro. Um grande tema que aparece em Sofonias, e agora vamos até aproveitar para poder comentar nesse momento, é a respeito do dia do Senhor, ou o grande dia do Senhor, como fala aqui no verso 14 do capítulo 1, que diz o seguinte: o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dias de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens. Andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los. No dia do Senhor, o fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos que vivem na terra. A gente vê aqui uma linguagem bastante hiperbólica, né? Digamos assim, existe um exagero nas falas, assim, não seria bem exagero, mas assim, é bem impactante os termos utilizados pelo profeta. Mas o dia do Senhor, quando a gente vai falar sobre os profetas, ele não necessariamente está se referindo ao fim do mundo, mas sim é um momento de intervenção divina, de manifestação, então, da ira de Deus, que a gente pode entender também como a justiça de Deus, a manifestação, então, da justiça de Deus, e sempre visando a transformação, a mudança, a alteração do paradigma, da mente, do comportamento das pessoas em relação a Deus. Por isso
que lá no capítulo 2, versículo 3, vai ficar o apelo. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Ou seja, não necessariamente quando a gente está falando de o dia do Senhor, a gente está falando do fim do mundo. Não tem uma conexão direta a respeito disso, mas sim é um tempo em que Deus ele sacode as pessoas, ele intervém na história a fim de que as pessoas elas repensem, reflitam e se voltem ao Senhor. Será que tem alguma coisa a ver com o tempo que a gente está vivendo hoje? Possivelmente, né? É claro, nós vamos entender esse tempo depois que passar ele por completo, né? Vamos entender qual foi o propósito de Deus, mas nunca deixe de considerar isso, porque certas situações em que a gente pode se encontrar na vida, pode ser Deus desesperadamente querendo gritar conosco e querendo falar conosco de uma maneira desesperada, porque às vezes o pecado, a rotina, a nossa visão de mundo, o nosso envolvimento com as nossas atividades, com os nossos... É tão grande que a gente diz que não tem tempo para Deus, a gente diz que adora Javé, mas na verdade a gente está adorando com muito mais intensidade ao dinheiro, porque é isso que nos sustenta, é isso que faz a roda girar. A gente entende que é assim que o mundo funciona, né? E será que esse é o momento que estamos vivendo? É o momento da gente refletir, analisar valores, aquilo que efetivamente é valor para a gente enquanto cristão? Pode ser sim, meus irmãos, e principalmente a igreja também, ela é objeto dessa sacudida que Deus dá de vez em quando. Vamos lembrar da igreja de Laodiceia. Isso, quando a gente usa muito um versículo, que é o versículo de Apocalipse 3, capítulo 3, se eu não me engano, está lá pelo versículo 20. Quem lembra aí da IBD, decoreba de versículo, né? 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A gente sempre fala isso, a gente cita esse versículo para falar ao não crente, né? Para Jesus bater da porta, e a gente diz, abra a porta do seu coração para Jesus. Mas se a gente for olhar o contexto desse texto, é Jesus batendo a porta de uma igreja. Ou seja, Jesus está fora da igreja de Laodiceia. Olha que absurdo! Olha, assim, se a gente for observar Laodiceia é uma igreja que se achava rica, né? Ela por conta do comércio que ela tinha, né, de púrpura e de colírio e tudo mais, ela se achava assim realmente devia ser uma igreja muito bem estruturada, muito bem organizada, mas no entanto completamente insensível à boa, perfeita e agradável vontade de Deus para aquele povo ali na cidade de Laodiceia. E aí houve um momento, então, de que não se sabe quando Jesus ele foi posto para fora dessa igreja. E ele estava à porta e batendo, dizendo, olha, se vocês abrirem, eu vou ter comunhão com vocês. Né? Então, o povo de Deus, da mesma forma que foi Judá, da mesma forma que é Laodiceia, pode ser também nós. Nós também. De repente, estamos aí com Jesus batendo a porta. Porque... certamente, a igreja, de uma maneira geral, pode ser que ela não esteja agradando ao nosso Deus. E eu estou usando um pode ser aqui para poder ser assim o mais suave, né? Porque quando a gente observa a igreja evangélica brasileira como um todo, é de doer. E pode ser que realmente, esse é o momento de disciplina, um momento em que Deus colocou todo mundo no cantinho do pensamento para que a gente reflita e repense os nossos valores
e a nossa disposição diante de Deus. Mas assim, se a justiça ela é administrada a todas, ela é administrada a Judá, ela é administrada a Amon, no caso, Amon que eu digo são os amonitas, né? Não tem nada a ver com o rei Amon, não. Aos Moabitas, vou falar assim, não vou falar o nome de povos, né? Se eles são se a justiça é administrada aos judaítas, aos amonitas, aos moabitas, aos filisteus, aos etíopes, que são os egípcios, e aos assírios, a graça de Deus também é administrada a todos os povos. E aí então nós chegamos a esse lindo texto, que é o texto de Sofonias, capítulo 3, versículos 9 e 10. Eu não me aguentei, eu tive que começar essa lição lendo esse texto e a gente vai terminar também lendo esse texto. Então, purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo, desde além dos rios da Etiópia. Os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque eu retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei... Altivos significa também orgulhoso, né? Vaidoso. Mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. Isso aqui tem tudo a ver, né? Com o que o Mestre Jesus disse quando ele fala que são os mansos, são os humildes que herdarão a terra. Meu caro, o que Deus tem falado nesse tempo? Como nós temos nos colocado diante de Deus e o que Ele tem falado e o que nós temos ouvido. Estejamos atentos, porque pode ser o tempo em que, não só para Laodiceia, mas nas nossas igrejas também, pode ser o tempo em que Jesus está dizendo para a gente: eis que estou à porta e bato. E se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você, terei comunhão contigo. Eu vou te dizer então e te revelar e te orientar para que você entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então busque ao Senhor enquanto é tempo, porque perto está o Senhor. Valeu? Um abração e que Deus te abençoe. Até mais!